Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua presença entre nós, pela tua graça derramada na cruz em nosso favor, e nessa manhã nós recordamos que o Senhor se encarnou, fez homem, morreu em nosso lugar para que possamos ter a vida eterna. Por isso, nessa manhã, nós queremos o teu sangue para nos purificar, limpar o nosso coração, nossa consciência, todo o nosso ser, Senhor. Queremos continuar te adorando, agora também através da sua palavra. Por isso, usa a tua palavra para falar conosco, para acalentar o nosso coração. Desde ontem, Senhor, temos ouvido a tua voz. Tu tem falado conosco, tem colocado seu sentimento em nosso coração. Por isso nós lhe somos gratos ao Espírito Santo, pela sua bondade, misericórdia e graça derramada sobre nós. Fala conosco, Senhor. Fala ao que prega, fala aos que ouvem, em nome de Jesus. Esse texto, sem sombra de dúvida, ele é o mais conhecido, né, dos irmãos, né, e tem até em placa de grupos cristãos, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas dificilmente você viu alguém explicando esse texto. Alguém já ouviu alguém explicando esse texto? Então eu acredito que não seremos os primeiros. Se você for lá no YouTube, botar pessoas que são ávidos ao Evangelho, que são de fato homens que explicam a Bíblia para as pessoas, você vai encontrar. Então, esse texto é uma completação do coração do apóstolo Paulo, que Paulo quer mostrar e quer definir para a igreja quem é Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de Jesus Cristo, a noção que as pessoas têm de Jesus Cristo é que Jesus Cristo, ou ele é um produto da religião, ou ele é um produto do acaso, ele é um produto, ele é um profeta, ele é alguma coisa. Mas quando o Senhor, né, ali em Mateus, depois que ele é batizado, levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e depois o Senhor, ele sobe ao monte, começa a ensinar os discípulos e mostra o que é ser discipulado. E ele mostra do capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Evangelho de Mateus o que um discípulo deve ter, o que um discípulo deve ser. E isso vai culminar nessa promessa que o Senhor faz acerca daqueles que agora passam a entender quem ele é. Só que a religião, mediante a isso, a religião não gostou de ouvir aquilo. E Jesus fala que os discípulos têm um padrão a seguir, têm uma maneira a seguir, têm um novo tipo de vida. E eles ficam ali meio que apreensivos, os fariseus, os saduceus, os escribas ficam meio que apreensivos e começam a buscar um ensejo em que Jesus seja pego em alguma palavra que ele fale e através dessa palavra eles pudessem julgá-lo. Só que não consegui encontrar nenhum erro nele. Mas eles intentam. Se você pegar o capítulo de número 11 de Mateus, 12, 13, 14 até o 15, é um grande embate da religião para matar Jesus. E Jesus ensinou. O ensinamento de Jesus, ele se opôs abertamente a tudo aquilo que a religião dizia e não fazia. Eles falavam, tem que fazer isso. Jesus falava, vocês não fazem nada. Então eu vou mostrar que o padrão é muito maior. Vocês não vão conseguir cumprir nada do que eu estou falando. Então, o texto diz que eles andavam observando Jesus para apedrejá-lo. Várias vezes você encontra. Então, Jesus ele se moveu para os 12, para os discípulos, e falou, vamos sair daqui. Chama os discípulos e eles agora saem de Jerusalém, a capital da religião judaica. Tinha um templo, a lei, Moisés era lido todo sábado, o sacrifício, o sangue derramado, tinha tudo, a reunião, estava tudo ali. Jesus falou, vamos para outros lugares. Jesus pega os discípulos e sai de Jerusalém e anda, vamos dizer, como daqui em Rio das Ostras, e chegam num lugar chamado Cesareia de Filipe.
E Jesus ali com os discípulos, longe da atmosfera religiosa, da confusão religiosa, do conceito religioso, ele pergunta aos discípulos: e vocês? Aí, vocês sabem o que lá em Jerusalém as pessoas pensavam sobre mim? Eles falam: Senhor, tem uma grande confusão lá no mundo acadêmico, religioso. Uns dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Jesus interpelou os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, respondida. Quem é Jesus? Sempre Pedro vai na frente e fala: tu és o Cristo. Tu és ungido de Deus. Tu és o enviado de Deus. Pedro está dizendo: todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, Jesus, é completo em ti. Tu és a revelação plena do Pai para a humanidade. Tu és Jesus, o enviado de Deus. Tu és o Cristo, vírgula, Filho do Deus vivo. Olha, ele entra num aspecto agora da encarnação. É justamente isso aqui que o termo ontem se relaciona sobre a obra mediadora que Jesus veio fazer na Terra. Jesus é o Filho de Deus. De Mateus 16, Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Isso fala da encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como verbo encarnado, como um homem que se fez carne, veio no chão da vida nos socorrer, nos abrigar, nos buscar, nos chamar, nos atrair, nos amar. É isso que é a encarnação, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação ao qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pela palavra que ouvimos. Toda a palavra do Antigo Testamento é que Jesus ia nascer. Em Gênesis 3,15 vai nascer da semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente e ela lhe morderá o calcanhar. Isaías 9,6, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Então o Antigo Testamento é tudo aquela anunciação que para nós vem como uma promessa que a gente, se deixarmos passar a visão da encarnação, do verbo de Deus, da palavra pré-existente de Deus, nós somos negligentes, que Paulo diz. Como escaparemos nós se nós deixarmos de lado a doutrina da encarnação de Jesus Cristo? Nós perdemos o sentido da vida. Só existe vida no chão da vida, vida familiar, vida social, vida da igreja, vida como vida, se nós entendermos que Jesus viveu a nossa vida. Amém? Como homem, ele é o ontem de Deus, que fala que ele se encarnou. Jesus ontem é o Jesus que se encarnou. Só que esse Jesus ontem, ele não só se encarna, o Jesus ontem, ele tem que viver entre os homens. Se Jesus só se encarna e ficasse enclausulado em Nazaré, ele foi criado em Nazaré, exerceu sua profissão humana em Nazaré, a carpintaria de José era em Nazaré, a casa dos seus pais era em Nazaré, a família dele era em Nazaré, mas ele não fica em Nazaré. O que ele faz? Ele tem que sair como Jesus ontem, encarnado, para que o seu ministério seja visto e fosse visto por todos os homens naquele ambiente de Jerusalém, Judéia, toda aquela região teve que ver Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: ele, Jesus, na sua encarnação, se ofereceu forte clamor com orações e súplicas, porque somente ele poderia nos livrar da morte por causa da sua piedade. Ou seja, ele se encarna, vive, entende as mazelas humanas que a gente chama de pecado, tudo que a gente classifica, depressão,
ansiedade, mágoa, ódio, tudo aquilo que estava no coração humano, ele experimenta. Ele não vive isso, mas ele vê. Ele percebe. Aonde ele vai, ele sabe que existe pessoas cheias de fraquezas e debilidades. Quando você pega Hebreus capítulo 2, versículo 14, Paulo diz, visto que os filhos participam da carne e sangue deste ele, Jesus, igualmente participou para que por meio da sua morte destruísse, a saber, aquele que tem o poder da morte, o diabo. Ele vem e participa de uma humanidade plena, mas sem pecado. Mas ele está ao redor, ele vê, por isso que a primeira coisa que Jesus faz, depois lá que ele transforma a água em vinho, é não se dar a nenhum homem. Não se entrega a ninguém no início do seu ministério. O que ele faz? Porque ele conhece a natureza humana e não precisava que ninguém lhe falasse acerca do que é o homem, porque a humanidade, diante dos olhos do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Jesus ontem, Jesus que se encarna, que começa a ministrar entre os homens, ele sabe todas as mazelas da humanidade dos seus dias. Não tinha nenhuma surpresa para Jesus. Encontrar o coxo, encontrar o homem da mão ressequida, encontrar o cego de nascença, encontrar a mulher pecadora, encontrar a mulher samaritana, encontrar as pessoas que tinham fome, que o seguia só porque queria comer. Nenhuma surpresa para o Deus pré-existente, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Ele é Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Todos os atributos do Pai são manifestos nele. Ele é o Cristo encarnado, que no seu ministério terreno, ele viveu e ministrou as multidões, ele cura, ele ensina, ele serve. Quando você olha para os 4 evangelhos, é a definição do Jesus Cristo ontem, de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem é o Jesus Cristo que há 2000 anos, como fato histórico, nossa crença, uma vez um irmão me perguntou assim, como que você pode crer numa pessoa que você nunca viu? Eu falei, Deus eu nunca vi. E Jesus você também não viu, né? Eu falei, também não. E ele era ateu. Então como que você me prova que a sua crença está baseada em fatos? Eu falei, sabe por quê? Porque a história, quando você vai estudar história na faculdade, os professores dizem que a história se divide como? A história da humanidade se divide como? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a história humana, a história geral, prova que existiu um homem histórico que viveu há 2000 anos atrás, com barba, cabelo, com roupa grande, andando de barco de um lado para o outro. Ele existiu. A nossa fé é histórica. Amém, irmãos? Nossa fé está baseada em fatos. E nós temos 4 evangelhos que provam que Jesus existiu. Mateus prova que Jesus existiu. Marcos prova que Jesus existiu ontem. Lucas prova que Jesus existiu quando? Ontem, há 2000 anos atrás. João prova que Jesus existiu ontem. Se você pegar os 4 evangelhos, são evangelhos sinóticos. São 4 formas de apresentar as facetas de Jesus. Aqui, em Mateus, ele é um personagem histórico. Em Marcos, ele é outro personagem histórico. Em Lucas, ele é outro personagem histórico. Em João, ele é outro personagem histórico. Se você for estudar a história da humanidade na faculdade de história, eles vão falar, de fato, entre aspas, o cristianismo é uma religião histórica. Entendeu? Nosso viver cristão não está baseado em teoria. Crenças espiritualista, não, irmão. Ele existiu. Ele viveu. Ele ensinou. Ele entrou nas casas das pessoas. Ele sentou no chão, porque não tinha cadeira naquele tempo. Sentou no chão com as pessoas. Ele andou em barcos.
Ele andou sobre o mar. Então, Jesus ele é enviado para pregar o evangelho, libertar cativos e transformar a vida das pessoas. Lucas 4:18-21. É o Jesus ontem. Quem é Jesus há 2000 anos atrás? Hebreus 13:8 mostra que ele é aquele o Espírito do Senhor que estava sobre ele, como uma profecia de Isaías, capítulo 61. Ele é o cumprimento quando o judaísmo entendeu, ele tem discípulos, ele deve ser um cara comum como outros que vieram, então vamos dar oportunidade para ele. Só que Jesus, ele era uma pedra no sapato da religião, porque o judaísmo abriu espaço para ele. E quando ele entrava na sinagoga, que eram os lugares onde os judeus se reuniam, porque não tinha mais o templo de Salomão, o templo era um lugar assim, bem distante para esse judaísmo, fora do requinte sagrado, então eles participavam de reuniões em sinagogas. Sinagogas eram reuniões menores, que é chamado, a palavra sinagoga significa local de reunião. Sinagoga, local de reunião. Então, Jesus entrou na sinagoga. O que tinha na sinagoga? Tinha os escribas, que conheciam a lei, e tinha lá o livro da lei. Então, todo judeu que entrava na sinagoga aprendia a lei de Moisés. E Jesus entrou na sinagoga num sábado, que era o dia que eles guardavam o sábado, liam a lei e não faziam mais nada. Eles passavam o dia lendo a Bíblia. Mas matava as pessoas, criticava as pessoas, falava mal da pessoa, guardava o sábado, mas não prestavam. Era só uma religião externa. E Jesus entrou no sábado, como Jesus ontem, encarnado, no seu ministério terreno. E Jesus vai ler Isaías 61, versículo 1. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para pregar aos pobres. O que o judaísmo não pregava? Para quem? Eles odiavam os pobres. Os pobres eram a margem da sociedade. Eles não queriam saber de pessoas pobres e oprimidas, abandonadas, desprezadas. E enviou-me a proclamar libertação aos que estão em cativeiro e restauração para os que estão cegos, e para pôr em liberdade quem está em opressão, depressão, angústia, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Olha agora, tendo fechado o livro de Isaías, devolveu ao assistente da sinagoga e se sentou agora. E todos na sinagoga ficaram apreensivos, olhando nos olhos de Jesus. Quem é ele? Aí o texto diz assim: então passou Jesus a dizer: hoje em mim se cumpriu a palavra. Irmão, Jesus começa aqui a mostrar para que ele veio. Ele veio viver com os homens e, ao mesmo tempo, ajudar os homens, os pobres, os que eram cativos, precisavam de restauração, os cegos, os oprimidos. Ele veio praticar o ano do jubileu. Era um dia de libertação, um tempo de proclamação em que todo mundo se reunia diante do Senhor com suas mazelas, seus problemas, suas dificuldades, serem libertos pela palavra. Então esse é o ministério do Senhor ontem. E a igreja perdeu esse ministério, né? A igreja se tornou tão arrogante que tem irmãos que dizem que não quer que o Senhor possa curar o homem da depressão, curar o homem da ansiedade, do desespero. Irmãos, por isso que as clínicas psiquiatras estão cheias de crentes. Não tem maior meio hoje financeiro do que clínicas para tratamento terapêutico que é cheio de cristãos. Quando você pega a palavra em
Em Lucas 5,32, Lucas diz assim que o Senhor não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Todo problema do homem é depois da queda que nós falamos ontem. Tudo era simples, tudo era normal, o homem era pleno diante de Deus, mas quando a queda entrou no homem, toda essa mazela que você vê, que a gente chama de doenças psiquiátricas, doenças da alma, vem da queda. O meio só faz com que isso fique maior e mais amplo. Falta de emprego, a depressão e a ansiedade aumentam. A falta de recurso financeiro faz com que o cara meta uma arma na cabeça e se mate, se suicide. Por isso que o índice de suicídio é tão alto. E quem tem se matado para o nosso escândalo e o nosso coração ficar fragilizado são crentes. Que a igreja trata tudo como demônio. Tudo é o diabo. E deu tanta autonomia ao diabo que o diabo virou um Deus. Ontem nós falamos. A ponto de nós ficarmos aqui 1h30 tentando explicar para vocês. O diabo não tem autonomia, o diabo não tem livre-arbítrio, o diabo não é Deus, o diabo é uma criatura abaixo de Deus que está debaixo do governo de Deus. Por isso que Jesus falou, eu vim apregoar o ano que o homem vai aceitar meu Pai como Salvador, através de mim para encontrar a presença dele. A religião não acreditava nisso. A religião oprimia as pessoas. Deixava a pessoa presa. Então Jesus ontem também nos impulsiona para aquele Jesus que depois da cruz morre, ressuscita e sobe aos céus. Como que a igreja precisa de conhecer o Jesus hoje? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. O que é o Jesus hoje? Aonde que Jesus está hoje? Fala para mim, irmão. Hoje. Amém. Dentro de nós. Mas ainda é muito subjetivo e espiritual. Aonde? No trono, amém? O Jesus hoje está nos céus entronizado em glória. Essa expressão se refere à intercessão que Jesus faz ao Pai pela igreja. Você ora, mas não é você que ora. Você pede, mas não é você que pede. Você clama, mas não é você que clama, é Ele. Ele está diante do Pai, como Hebreus 9:24 diz, porque Cristo não entrou em templo feito por mãos de homens. Quando ele entrou no templo, ele condenou o templo e falou, em 3 dias eu vou derrubar esse templo. E os judeus ficaram escandalizados, porque o templo era sagrado. Falar do templo é uma heresia até hoje. Isso é muito belo. Teve um irmão que falou, não fala desse lugar não. Tem 39 apartamentos atrás do templo. Cada bispo tem seu alojamento no templo. E Jesus, irmãos, falou, eu vou derrubar o templo. Mas você... Como que você vai derrubar uma coisa que levou 40 anos para ser construído? Jesus falou, e eu vou derribar o templo e vou reerguê-lo em 3 dias. Eles falam, é louco, 40 anos. O texto diz que ele falava da ressurreição do seu corpo. Está aqui, Hebreus capítulo 9:24. Não teve santuário terreno para Jesus viver. Todas as vezes que Jesus entrava no templo, na sinagoga, era para dizer, eu sou o Salvador, eu sou o cumprimento da palavra, eu sou a promessa cumprida, eu sou. E eles ficavam escandalizados, porque Hebreus diz assim, ele é a figura do verdadeiro templo. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por todos nós na presença de Deus Pai. Aonde está o templo? Está no céu. Santuário celestial, onde Cristo, como verdadeiro sumo sacerdote, entra todo instante para apresentar o Pai e mostrar as mãos feridas. Mostrar sabia que tem um homem lá, né? Tem um homem na glória, com a mão ferida, o lado aberto, as marcas da coroa de espinho.
Então, quando você acaba de pecar, quando você pensa em dobrar o joelho, ele está lá, perdoa. Ah, Pai, não deixa. Não deixa ele se enfraquecer. Não deixa ele ficar prostrado. Não deixa ele desanimar. É o Jesus hoje, amém, irmão? É o Jesus no ministério celestial orando pela Fátima, pelo Fábio, pecador. Por isso que quando Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, é porque na terra ninguém pode me mediar diante de Deus. Nem o pastor, nem o presbítero, nem o bispo, nem o diácono, nem o papa, nem o frei, ninguém, somente quem é o nosso representante diante de Deus lá no céu é Cristo. Ele. Então Jesus é capaz de salvar e orar quando pecamos, porque ele sempre vive para orar por nós quando vamos em oração na presença do Pai. Hebreus capítulo 7, 25, Paulo diz, por isso também, isso aqui é lindo, ele pode nos salvar hoje, totalmente. Qual é o medo dos cristãos? É o pecado. Tem uma boa notícia para você, o pecado foi destruído na cruz. Satanás não tem mais o emprego. O salário do pecado é a morte. Todo mundo que pecava tinha que pagar um preço através da morte. Ninguém era salvo totalmente. Abraão morreu, ficou preso lá no Hades. Isaac morreu, preso no Hades. Todo mundo que morria ficava preso, irmão. Mas quando Jesus se encarna, ontem se encarnou, você lembra? Jesus é ontem na encarnação. No hoje da ressurreição, quando Jesus ressuscita dos mortos, ninguém nunca mais fica preso na morte, amém? Hoje somos salvos totalmente, Paulo diz assim, aos que por ele se achegam a Deus, vivendo todo instante para orar por eles. O que Jesus está fazendo nesse exato momento? Orando pela igreja. O irmão me perguntou, irmão, o que o Senhor está fazendo nesse exato momento em que nós estamos reunidos aqui? Eu falei, orando por nós, clamando por nós, intercedendo por nós, pedindo ao Pai por nós, até o pecado que você vai cometer, a briga que você vai ter com o seu marido, a briga que você vai ter com a sua esposa, a briga que você vai ter no trânsito, os desacordos que você vai ter na vida da igreja, irmãos. O Senhor ora por nós. Você lembra que eu falei ontem? Satanás falou, eu queria dar uma pernada em Pedro. E aí, Jesus, posso... Você falou, Satanás, aí é complicado. Aí, derrubar Pedro, não, mas ele é pecador. Pedro é pecador. De fato, o diabo tinha razão. O diabo tem sempre razão, somos pecadores mesmo. Mas Jesus falou, arreda Satanás. Satanás saiu, ele chegou para Pedro e falou, Pedro, Satanás chegou para mim e falou que queria lhe dar uma rasteira. Olha que lindo, o Senhor falou, mas eu orei por você. Encarnado, amém? Amém. Quando ele encontra Pedro e diz que ele estava orando por Pedro, ele ainda não tinha morrido, nem sido sepultado e nem estava no ministério celestial, no santuário eterno que tem no céu, o templo do céu. Você imagina? Se ele na encarnação, ele ora e salva Pedro, imagina o Cristo ressurreto, irmão, diante do Pai hoje. Então não fique prostrado, irmão. Não fique com desânimo, não fique ansioso, não fique deprimido, não fique com o coração apertado. Confia, irmão. Confia, creia que Jesus ele está hoje se identificando diariamente diante do Pai conosco. Como Hebreus 4,15, Paulo diz, não temos um sumo sacerdote Jesus que não possa ter compaixão quando estamos fracos. Nosso problema na igreja é que a gente se apega muito às fraquezas, aos fracassos e aos temores. A gente fica muito preso no nosso mundinho do eu.
Ah, eu não consigo. Ah, eu não sou filho de Deus. Ah, eu acho que eu não sou crente. Irmão, você se olhar para o seu umbigo, você não é mesmo não. Mas se você olhar para o ministério do Senhor, entronizado, orando pela igreja, Paulo diz assim, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas ele nunca pecou. As suas tentações eram igual a dele. Você gosta de mulher, ele também teve tentação feminina. Você gosta de religião, ele também foi tentado pela religião. Você gosta de poder humano, ele também foi tentado com poder humano. Você gosta de viver no egocentrismo, ele também foi tentado no ego. Mas ele hoje pode nos socorrer porque ele nunca sucumbiu ao pecado. Do grego, amartia. Você lembra que eu já expliquei? A palavra grega para pecado é justamente isso. A Rosana tem ali um arco e flecha, ela precisa lançar a flecha. Se a Rosana lançar na humanidade que ela tem, ou Fátima tem, ou a Brena tem, todos nós erramos o alvo. Mas ele não errou o alvo. A palavra pecado é amartia, errar o alvo. Adão errou o alvo, Abraão errou o alvo, Isaac errou o alvo, Jacó errou o alvo, as 12 tribos erraram o alvo, os príncipes das 12 tribos erraram o alvo, em Babilônia erraram o alvo, no Egito erraram o alvo, Moisés errou o alvo, não entrou na terra, Josué ficou desencorajado, errou o alvo. Irmão, todos erraram o alvo, mas aqui Paulo diz, ele foi tentado, mas ele não errou o alvo, ele é sem errar o alvo. Todo mundo errava o alvo. E eu vou te dizer, daqui a pouquinho, a gente vai errar o alvo. Você vai errar o alvo com o Paulo, eu vou errar o alvo com a Ellie, ela vai errar o alvo com o filho, você vai errar o alvo com as suas filhas, vai errar o alvo na mercearia. Mas se lembre que o seu Jesus e o meu Jesus não errou o alvo. Então, se você errar o alvo, vá para ele, porque ele não é só o ontem, o hoje, mas ele é para sempre. Amém? Para sempre é que Jesus, ele é aquele que tem uma vida, irmãos, que é imutável, incomparável. Para sempre. Ele é o Jesus para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de... É isso que o hino fala. Ele é o para sempre. A Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, que venceu, se lembra? Apocalipse. E o livro abrirá o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há o adorarão e confessarão que ele é para sempre, ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o para sempre, aleluia. Surreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele é o para sempre. Ele é o Senhor, irmão. Ele é o Senhor que, se lembra? No decreto eterno possibilitou um plano na criação, na queda, na redenção, até a consumação final. Decretou, elegeu, predestinou, proveu o plano de redenção com um novo nascimento, a santificação. Você não tem nada a ver com esse processo. A única coisa que você tem que reconhecer é ele é o Senhor. É isso. Ele é... Só isso. Ele é o Senhor. Ele é o para sempre. Ele é o Senhor. O que a igreja deveria reconhecer? Cristo é o mesmo ontem se encarnou. Cristo é o mesmo hoje que viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está no ministério celestial, no templo do céu. Tem um templo no céu. Você sabia? Tem um lugar na glória.
porque ele é para sempre. Ele é para sempre. E se nós crermos nele, a promessa é que esse para sempre agora se tornou também o nosso para sempre. E a nossa vida agora é para sempre. Se o nosso carro capotar e nós sobrar nada na estrada, até ele já é para sempre. Você entendeu? Está debaixo do pacto da promessa. Crê no Senhor teu Deus e será salvo. Pedro é salvo, porque eu creio. Eu oro por ele. Pacto da aliança. Sou calvinista e creio no pacto da aliança. Os nossos filhos fazem parte do pacto da aliança. Por isso que Deus salva toda a família de Noé. Nós somos para sempre, nossos filhos são para sempre. João 3,16. Deus amou o mundo. O que é o para sempre? Para gente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que quem creu. É para quê? Mas tem o quê? Vida eterna é o quê? Ele é o Jesus para sempre. Se crermos, temos a vida eterna para sempre. Nunca mais entraremos na morte. O que Satanás perdeu foi o poder da morte. Capotou o carro, explodiu, morreu todo mundo. Satanás fala, perdi, eles são para sempre. Infartou, morreu, caiu durinho, igual o João. Ele agora é para sempre. Somos eternos. Louvamos nessa manhã. Louvamos pela tua pessoa tão rica, tão maravilhosa, Senhor, que é o nosso Jesus ontem, que se encarnou, que viveu, para provar em seu corpo todas as mazelas humanas, curar os oprimidos, libertar os cativos, para anunciar o ano do jubileu. Que agora, entrando na sua presença, todos os homens podem ser livres da opressão, do cativeiro da ansiedade, das dores físicas, das enfermidades que assolam o nosso mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu uma salvação completa, como 1 João 3,8 diz, que o Filho de Deus, o Jesus homem encarnado, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Obrigado, Senhor, porque Satanás está destronado. Ele não tem mais lugar na sua presença. Ele é um gato desdentado, amarrados pelas correias da sua onipotência. E é um serviçal seu. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos aqui lutando contra o diabo, nem contra principados e potestades, nem hostes espirituais da maldade, nem os demônios. Porque na cruz o Senhor rasgou o escrito de dívida que havia entre nós. E agora nós podemos declarar, como Colossenses 1,13, que ele nos libertou do império das trevas. Oh, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos tirou do cativeiro como Israel do Egito. O Senhor nos libertou. Fez cruzar o mar vermelho. Tu vencestes o diabo, os principados e as potestades como os serviçais de Faraó e caíram todos naquele mar. Aquele mar do julgamento. E nós saímos do outro lado e cantamos como Miriam, que louvou ao Senhor com seu tamborim e declarou a vitória do Senhor. Essa manhã nós declaramos que tu és vitorioso, Jeová. Ó Filho de Deus, ó Espírito Santo, tu vencestes em nosso lugar. Nós não tememos a morte, nós não tememos o eu, nós não tememos o pecado, nós não tememos nada porque somos filhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, falando com os irmãos de Unamar, dirigindo eles durante a semana. Abençoe a sua igreja aqui de Cabo Frio. Estendemos essa oração para todos os filhos de Deus onde estão reunidos, dependente do lugar, dependente do grupo cristão. Nós queremos abençoar os cristãos dessa cidade e declará-los que eles são abençoados com a tua bênção. Também fica conosco em Itaboraí,
em São Gonçalo, em todas as cidades onde o Senhor tem nos dado a graça de termos irmãos que creem no nome do Senhor. Que nós oramos nessa manhã, agradecidos em nome de Jesus. Amém.